tudo bem? Eu sou a Bruna Baroni e hoje eu queria propor um exercício para a gente trabalhar a nossa movimentação pelo kit. Se você tem alguma dificuldade para trabalhar a movimentação de um tambor para o outro, né, que manulação às vezes pode fazer mais sentido, que caminho pode fazer mais sentido na bateria, esse exercício com certeza vai te ajudar. E qual vai ser a ideia desse exercício? Vai ser a gente trabalhar separadamente o caminho de um tambor para o outro. Eu acredito que essa é uma forma da gente poder focar em qual vai ser a nossa movimentação. Então, por exemplo, no meu kit aqui eu tenho caixa, tom e surdo apenas, né? Estou com esse kit mais reduzido com 3 peças, mas se você tem um kit maior, é só você aplicar esse conceito para o tamanho do kit que você usa. Mesmo que tenha mais tambores, não tem problema nenhum, o conceito vai ser o mesmo. Então aqui no caso do meu kit, a ideia vai ser você partir da caixa e aí você vai ver as possibilidades que você tem de caminhos para fazer. Então da caixa a gente pode ir para o tom e da caixa a gente pode ir para o surdo. Então o que a gente vai trabalhar aqui vai ser essa movimentação, né? Vão ter algumas opções, eu vou já explicar as quantidades de toques, como que a gente vai fazer para trabalhar esse caminho, mas a ideia é justamente isolar essas possibilidades, você entender essa movimentação de caixa para tom, de caixa para surdo. Depois a gente vai para o tom, partir do tom, né? Do tom a gente tem a opção de sair dele e vir para a caixa, sair do tom e vir para o surdo. E depois, partindo do surdo, a mesma coisa, surdo para caixa, surdo para o tom. Uma coisa interessante da gente reparar enquanto a gente estiver fazendo esses exercícios é que tem muitas movimentações que não são nada óbvias e nada confortáveis da gente tocar. E eu acho que é justamente essa ideia desse exercício, a gente sair da nossa zona de conforto e poder enxergar todas as possibilidades que a gente tem na hora de fazer essas movimentações de um tambor para o outro. E todas essas movimentações mais desconfortáveis de tocar, às vezes quando a gente toca e insiste um pouco nelas, acaba praticando, muitas delas acabam se tornando mais confortáveis para a gente. Então é legal a gente não descartar. E também ao mesmo tempo a gente acaba enxergando aquilo que faz todo sentido, né? Que às vezes por a gente não ter trabalhado anteriormente, né, essas possibilidades separadas, igual a gente está fazendo nesses exercícios, às vezes a gente não enxergava. Né, os paradiddles têm algumas movimentações que fazem completo sentido, né, que fica muito confortável para a gente sair de um tambor para o outro, dependendo do caminho que a gente está fazendo. E tem outras que são muito complicadas da gente fazer, né, a gente acaba cruzando as mãos, enfim. Então é legal a gente enxergar esses dois lados, né, o que é óbvio e o que é desconfortável pra gente, e muitas vezes o que é desconfortável vai acabar ficando mais confortável, vai acabar entrando na nossa rotina enquanto a gente estiver tocando, e algumas coisas não, com o tempo a gente meio que vai filtrando o que funciona, o que não funciona, e eu acho que é legal a gente reparar isso nesse exercício, né, não descartar as possibilidades do que é mais complicado, né, e também acabar enxergando algumas coisas que fazem mais sentido para a gente poder utilizar no nosso dia a dia. E claro que essa questão de falar do que é confortável ou não varia muito de uma pessoa para outra. Depende muito de como é o seu kit, como que a bateria está montada, quantos tambores você usa, depende do som que você toca. Então é complicado eu falar que tocar desse jeito é confortável, tocar do outro jeito não é. Eu acho que varia muito, isso é muito pessoal, né? Tem gente que tem muita facilidade de fazer, por exemplo, né, cruzar as mãos, tem gente que não tem gente que prefere, né, usar às vezes um toque duplo, um paradiddle para poder evitar, né, tantos cruzamentos aqui das mãos. Então é muito pessoal isso, eu acho que é importante você experimentar, né, praticar, vendo essas possibilidades todas, e você vai ver o que vai caber melhor para o som e para a forma que você toca. E falando nessa questão das vezes a gente ter que cruzar as mãos, dependendo do exercício que você está fazendo, é muito importante você começar esses exercícios bem lento. Eu sempre falo isso, acho que isso cabe a qualquer exercício que a gente for estudar, mas esse aqui é importante você ter esse cuidado, porque às vezes você pode acabar até se machucando, dependendo do movimento que você está fazendo. Às vezes, sem querer, você pode bater a baqueta na sua mão, no seu dedo, enfim, aí pode acabar se machucando
desnecessariamente. Então, procura começar a entender essa movimentação bem lento para ver como que você vai trabalhar para sair de um tambor para o outro, e aí você vai subindo gradualmente esse andamento. Bom, agora iniciando os nossos exercícios, a gente vai começar pensando nos toques simples e vamos seguir os caminhos que eu falei anteriormente, pensando num ponto de partida. Então a gente vai começar da caixa, né, ir para o tom, e aí a gente vai trabalhar todas essas possibilidades, depois da caixa para o surdo e assim por diante. A gente vai partir de cada tambor e trabalhar as possibilidades que a gente tem saindo de cada um deles. Agora, para exemplificar, vou falar da caixa para o tom, né, esse caminho aqui. Então, o primeiro exercício a gente vai pensar em tocar toques simples, ou seja, toques com as mãos sempre alternadas, direita, esquerda, e a gente vai tocar 8 toques na caixa, 8 toques no tom, depois 7 toques na caixa, 7 no tom, 6, 6, 5, 5, até a gente chegar em um toque por tambor. Eu vou tocar esse exercício pensando em sempre 2 toques por tempo. Então, cada batida do metrônomo eu vou tocar 2 toques aqui nos tambores. E é interessante você tirar algum tipo de marcação, né? Não pensar numa fórmula de compasso para fazer esse tipo de exercício, porque a gente está variando as quantidades de toques aqui, então isso pode te confundir um pouco. Então deixa o metrônomo em 1, né? Você pode programar com ele em 1 para você ouvir os toques sem nenhum tipo de marcação, sem pensar em nenhuma fórmula de compasso, tá? Mas é importante você estudar com o metrônomo para você ter essa segurança do tempo, principalmente nessas passagens de um tambor para o outro, mas não pensa na fórmula de compasso agora, tá? Então eu vou programar esse metrônomo sempre pensando em 2 toques aqui nos tambores, na combinação que eu for fazendo aqui, para cada batida do metrônomo. Então esse exercício a gente vai pensar dessa forma. Eu vou começar aqui lento, para a gente poder entender direitinho essas passagens de um tambor para o outro.
Continuando os nossos exercícios de mobilidade pela bateria, agora a gente vai utilizar os doubles, ou seja, os toques duplos, onde a gente toca 2 notas com uma mão, depois 2 notas com a outra mão e assim por diante. Então, aqui a gente vai continuar essa ideia de tocar, de pensar de 8 até 1, só que agora a gente não vai pensar em toques, a gente vai pensar em tempos. Então a gente vai pensar em 8 tempos num tambor, depois 8 tempos no outro, 7, até chegar em 1 tempo por tambor. Então, como vai funcionar a nossa manulação? A gente vai tocar 2 notas, né, ou seja, um double para cada tempo. Então, se eu comecei com a mão direita, um double com a direita é um tempo, o próximo double com a esquerda vai ser o tempo seguinte. E aí a gente vai fazer isso por 8 tempos num tambor, depois 8 tempos no próximo, 7, 7, até a gente chegar em 1 tempo por tambor. Então agora pensando nos doubles.
Bom, e para finalizar o nosso trabalho de mobilidade pelo kit, a gente vai utilizar agora os paradiddles. E a gente vai seguir com a ideia de pensar em 2 notas por tempo, e a quantidade de tempos vai ser igualzinha do exercício anterior, que a gente vai pensar em 8 tempos num tambor, 8 tempos no próximo, 7, 7, 6, 6, e até a gente chegar em 1 tempo por tambor. Só que a manulação vai ser sempre o paradiddle. Então, é muito importante a gente prestar muita atenção nesse exercício para a gente saber direitinho, primeiro a gente não perder a conta de onde a gente está e a gente não alterar a manulação. O paradiddle não para em momento algum. Tá? Então é muito importante a gente prestar atenção aonde o paradiddle começa, em que tempo que a gente está. Então é um super trabalho de controle e também de concentração. Então os paradiddles vão ficar dessa forma.
eu espero que você tenha aproveitado esses exercícios, que isso te ajude a ganhar mais mobilidade pelo kit, enxergar novas possibilidades, deixando a gente sair da zona de conforto, né? E eu queria deixar uma sugestão que a gente trabalhou sempre pensando no ponto de partida de um tambor indo para o outro. E a minha sugestão é você também adicionar os pratos. Então pensa da mesma forma de você ter um ponto de partida e ver as possibilidades que você pode ir, né? E então você adiciona os pratos. Então se você partiu da caixa, você vai para os tons e depois você pensa nos pratos que você tem na sua bateria e adiciona, né, mais desafios aí para o seu estudo. E da mesma forma, se você tem um kit maior, com mais tambores, você pensa da mesma forma, mais ou menos como eu falei anteriormente, mas aqui a gente pensa em adicionar também os pratos, você deixar o estudo mais completo e mais desafiador. Então, se você aproveitou esse vídeo e você está gostando desses conteúdos, deixa aqui a sua curtida, o seu comentário, isso é muito importante para mim, isso me motiva cada vez mais a preparar e trazer novidades aqui para você, certo? Então a gente se vê no próximo vídeo e tenha ótimos estudos. Até a próxima!